Muito boa noite. Hoje até que não atrasei muito, né? Mas eu fiquei surpreso com o preço da condução aqui. Fiquei surpreso. Falei, meu Deus do céu, como é caro, não? Precisa fazer um ofício lá pro prefeito, falar, meu Deus do céu, tem que acompanhar o governador, porque é muito caro. O ônibus anda tão pouquinho para cobrar tão alto para vocês, né? Deve ser muito difícil para vocês aqui. Não sei se comprar mais passagens é mais barato, mas fiquei surpreso. Então é isso, vamos falar um pouquinho sobre a depressão. Já é a segunda vez que eu falo esse ano sobre depressão. Eu acho que o assunto aí está muito em evidência. Eu recebi um postzinho desses de internet esses dias, falando de duas coisas, depressão e ansiedade. Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, mas as duas coisas são excessos. E aí o Emmanuel vem lá num livro chamado Encontro Marcado e diz pra gente o seguinte: toma bastante cuidado, porque a psicologia moderna, ela parece que não está muito preocupada com o interior, ela faz questão de limpar o exterior. Então dá formulazinhas para as pessoas exteriormente se melhorarem, às vezes até algum remédio, alguma coisa. Mas ele faz uma comparação muito interessante, porque ele fala que aquelas pessoas que são afeitas à higiene, elas tomam banho e limpam o exterior. Aí ele faz a comparação dizendo o seguinte: algumas pessoas são afeitas ao crime. Vejam só. Então não adianta ela tomar banho porque ela não se limpa. Olha só que interessante. Não é o exterior, é o interior. Então é o que tem dentro da gente. Então não adianta você tomar banho a vida inteira se você tem dentro de você um monte de coisa que você não devia ter, um monte de porcaria, um monte de sujeira. As pessoas afeitas ao crime, elas têm aquele negócio dentro delas. Então elas às vezes podem tomar banho para ir para um roubo, para um assalto, para alguma coisa, mas e aí? Não é alguma coisa muito ruim? E aí, nesse mesmo livro, ele fala para a gente uma regra áurea. Regra áurea é uma regra maior, uma regra grande, uma regra boa que pode servir para todos nós. Nós precisamos cultivar aquela ideia de fazer aos outros o que gostaria que nos fizessem. Olha aí. Então, quando a gente estiver nesse propósito, aí nós podemos nos libertar dessa bendita depressão. Porque na maioria das vezes, o deprimido, ele vive muito um excesso de passado. Pode ser dessa vida mesmo. Ele viveu lá um trauma, um drama, viveu lá uma frustração, uma coisa muito forte, muito difícil, muito complicado. E ele fica rodando em círculo daquilo, fica rodando. E os espíritos falam assim: nós precisamos deixar isso e olhar para frente e continuar sempre. E uma das fórmulas que eles dão para a gente é o trabalho. Então nós precisamos usar um pouco mais no trabalho. Mas que trabalho? Qualquer trabalho? A gente ouviu falar aqui de tomar banho e ouviu falar das pessoas que têm dentro de si aquela ideia criminosa. Então não é bem um trabalho normal de você trabalhar e ganhar o seu dinheiro, não é bem esse. É o trabalho em favor da felicidade de alguém. Olha só. Então por aí nós já temos algumas dicas de que podemos fazer. É claro que o asseio é muito importante, nós precisamos tomar banho, né? E especialmente amanhã que é sábado, não é mesmo? Então não vamos esquecer que amanhã é sábado, né? O senhor já tomou hoje, antecipado? Ah, então amanhã está livre, então, só para semana que vem. Era uma brincadeira que a gente tinha quando era criança, né? Os pais da gente, os tios brincavam assim com a gente, porque a gente estava sempre com aquele pé de cascão, né? Pé descalço, de andar na rua. As ruas, na maioria das vezes, não tinham asfalto. Hoje em dia que tem asfalto para tudo que é lado. Como é que é? Proteção extra. É, uma proteção extra, isso mesmo. Então eles brincavam com a gente sobre esse aspecto. Mas não podemos largar esse aspecto. Mas quando se trata do interior, nós temos que olhar lá para dentro da gente para ver se a gente não tem alguma vontade de prejudicar alguém. No fundo. Sabe assim, alguma coisinha que está ali. Se eu pudesse, sabe assim, muito amor. Não é? No fundo tem, sempre tem um motivo para a gente querer prejudicar alguém, porque nós somos prejudicados. Nosso orgulho fala mais alto, a gente não quer ficar para trás. E aí vem esse problema que vai somando, né? Fazer aos outros que gostaria que lhe fosse feito. Aí vem os recalques, a gente vai somando essas coisas e a gente entra num processo assim.
Aí a gente agora vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo e vai ver lá no capítulo 5, item 25, a melancolia, no Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse item, os Espíritos falam para a gente, o Espírito amigo fala para a gente o seguinte, que de vez em quando a gente tem aquele desânimo. Nós não temos de vez em quando uma coisa na gente, tem certos dias, certos momentos que a gente fica com aquele sentimento de desânimo. E ele fala que esse sentimento de desânimo muitas vezes está associado à nossa vontade de sair do planeta, de sair daqui. Porque a gente percebe a dificuldade do planeta, os problemas, as coisas que nos aborrecem, muita coisa. Às vezes a gente está sob pressão de alguém, não é? Às vezes a gente está vivendo aí um drama, estamos sendo ameaçados por qualquer motivo, ou a gente está, está se sentindo chateado porque aconteceu alguma coisa com a gente muito grave, a gente está com aquele desânimo muito grande. E o Espírito Amigo fala para a gente o seguinte, que nesses momentos de desânimo é como se a gente quisesse sair do corpo, sabe? Sair da vida física, sair do corpo. Mas a gente está preso por laços. Todo mundo sabe que nós estamos bem amarradinhos aqui no corpo físico, né? São a molécula a molécula, átomo a átomo, então não dá para sair assim desse jeito. E aí a gente fica com aquele vão esforço de sair do corpo, mas a gente não consegue sair. E isso nos abate, nos dá um desânimo, porque alguma coisa está também nos acontecendo. Então, basicamente, nós precisamos fazer dar uma olhadinha por cima das coisas que nós estamos vivendo e saber por que nós estamos desanimados, por que nós estamos entristecidos, o que está faltando para a gente. Porque tem pessoas, aliás, a maioria delas, na verdade, não é? Tem tudo o que precisam, tudo o que querem, e mesmo assim estão desanimadas, estão deprimidas. Olha, tem casas boas, carros bons, empregos bons às vezes, tem recursos financeiros muito bons, e mesmo assim a pessoa, mas não é só isso, que está faltando alguma coisa assim, olha para dentro de si, faz uma reflexão para dentro e fala assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Pergunta para você mesmo, fala, mas por que isso comigo? Será que tem alguma coisa? Será que, sem perceber, eu estou desejando mal para alguém? Eu estou querendo mal de alguém? Será que eu estou fazendo para os outros o que eu gostaria que fizessem para mim? Será que eu estou promovendo a felicidade de alguém? Olha, outra dica interessante aí, tá vendo? Mais uma. Promover a felicidade de alguém também é alguma coisa muito importante para nós. Não importa quem seja. Um familiar, um sobrinho, uma pessoa de casa, ou alguém, promover a possibilidade da felicidade dele ou dela, de uma forma direta ou indireta, ou alguma coisa que possa agradá-lo ou agradá-la. Promover a felicidade de pessoas, sabe? Às vezes fez com um, depois faz com o outro, vai buscando nessa direção. Ser uma pessoa que promove a felicidade. Isso é muito importante também. Porque se a gente pensar só em nós vamos viver como egoísta, né? Então a gente só pensa na gente. Então aí a vida fica difícil, porque tudo gira em torno da gente. Então quando a gente vai em algum lugar, a pessoa não nos trata à altura, a gente vai no médico, o médico não trata como a gente gostaria que tratasse, a gente vai na casa espírita, as pessoas não tratam como a gente gostaria que tratasse, a gente começa a entrar num processo assim de autoexaltação. E aí a gente sente, no fundo, que isso incomoda a gente, entra com aquele processo de tristeza, sabe, aquela coisa, e a gente esquece de um detalhe muito importante. Aí vem mais uma dica agora, mais uma, que na verdade são duas. Para a gente crescer e evoluir, não importa a condição que nós estejamos, pode ser que a gente esteja vivendo momentos difíceis. Vocês sabem que o expositor não é especialista no assunto, a gente está trazendo coisas que os espíritos nos ensinam, não é? Mas para a gente crescer e evoluir, nós precisamos de duas coisinhas apenas. Alguém arrisca dizer o que nós precisamos? Duas coisinhas? Ninguém arrisca? Vou dar uma dica, só uma dica. Uma delas, nós precisamos de humildade. Para nós crescermos, a gente precisa de humildade. Às vezes você encontra um carroceiro na rua, você fala, é uma pessoa humilde, né? Mas muitas vezes não é humilde, não.
Ele tem dentro dele ali uma soberba, uma coisa superior, ele acha que ele está carregando ali, está andando com uma Scania de 3 milhões de reais lá, que é elétrica, ele está achando isso, né? E só dá um empurrãozinho, o negócio vai sozinho, especialmente daqui para baixo, né? Então, uma das coisas é a humildade. Se a gente olhar para a gente e pensar assim, nós somos humildes. Ah, eu moro em Itacoaquecetuba, eu sou humilde. Opa, não é bem assim não. Não é bem assim, não é? Só é longe? Mas longe de onde? Basicamente tudo. De tudo. Da padaria é perto, porque tá cheio de padaria aqui, não tá? Então é perto da padaria, não é longe, né? Depende de qual você quiser ir, né? É perto da estação, é perto de tudo, não é? Muita coisa perto. Mas segundo o ponto de vista, às vezes a pessoa está tendo como referência, sei lá, São Paulo, outras cidadezinhas mais próximas, sim, um pouquinho mais longe, sim, né? Mas então, não é porque mora em Itacoaquecetuba que é humilde, vocês devem ter uma prova disso. É porque pega trem que é humilde, não é mesmo? Então, não é porque vem na casa espírita que é humilde, não é? Não é porque é expositor que é humilde, não é mesmo? Precisa tomar cuidado, expositor é um bicho perigoso, viu? Umas pessoas perigosas, precisa tomar um cuidado lascado com eles. Então, às vezes a gente esquece disso, a humildade não está no procedimento exterior, porque aqui dentro é muito fácil todo mundo ser humilde, né? Ser bonzinho, ser humilde, não é fácil. Agora e lá fora? E lá fora? Quando alguém nos dá um espinetãozinho, né? Uns cutucãozinhos, né? Quando a pessoa passa na frente da gente, senta no lugar que a gente ia sentar, por exemplo, né? Lá no trem, ou pisa no pé da gente, ou tá com a maluna lá e raspando a mala na gente para tudo quanto é lugar, e aí a gente cresce aquele negócio na gente, aquele negócio meio esquisito, né? Lá dentro da gente. Ou então você vai fazer uma comprinha aí qualquer e o atendente lá não te trata muito bem. Como que a gente se comporta nessa ocasião? Porque na maioria das vezes a depressão está associada a um negócio chamado orgulho, que por sua vez está associado a um negócio chamado humildade. Não está associado à humildade, porque ele não aceita a situação na maioria das vezes que tem. Então ele tem lá um monte de recursos, mas ele queria ter muito mais. Ah, ele perdeu lá, ele tinha uma fábrica e perdeu a fábrica. Aí ele acha que perdeu, né? Mas tem a vida boa, mas perdeu a fábrica. Então isso é motivo para ele, sabe? Então, duas coisas que eu falei. Uma delas é a humildade, não foi? Aí tem a segunda coisa, que se chama caridade. Prática do bem, prática do amor, prática da caridade. Duas coisinhas para a gente crescer e evoluir. Então você está lá num quartinho escuro mentalmente, né, numa depressão, porque a depressão é um quartinho escuro. Algumas pessoas falam que é semelhante a você puxar um caminhão ou um ônibus sozinho, tentar puxar, um negócio difícil da pessoa conseguir estar sob pressão, né? A pessoa se sente pressionada. Na doutrina espírita a gente vê que não é uma coisa só exterior, tem uma coisa interior, tem uma coisa muito maior chamado estar sob pressão de quem? De alguém de fora, de alguém que não tem mais o corpinho físico. Tá vendo? Agora nós chegamos no ponto fundamental do negócio. Então, ele exerce uma influência forte sobre nós e começa a gritar na nossa cabeça, no nosso ouvido, assim, coisas assim para diminuir a gente, para você não pode, você não é capaz, não é possível, você não consegue, nem adianta, sabe assim? Para diminuir a pessoa, para colocar a pessoa numa situação constrangedora, eles ficam repetindo isso na nossa cabeça. E aí a pessoa não tem ânimo para se levantar, para fazer nada, porque está sob uma pressão espiritual, uma obsessão. Já ouviu falar esse termo? Obsessão? Obsessão é uma influência que alguém exerce sobre nós, normalmente, na maioria das vezes, 100% das vezes, uma influência negativa, uma influência ruim. E quem são os nossos obsessores? Esse assunto é muito complicado, não? Dá para falar um pouquinho sobre ele?
Quem são os nossos obsessores? Quem arrisca dizer quem é? Os nossos inimigos do passado. Mas nós temos inimigo no passado, mas eu só tenho amigo, né? Que inimigo é esse, não é? Nós achamos que só temos amigo, não é isso? Mas se a gente considerar que nós não estamos aqui pela primeira vez, olha que interessante. Nós já passamos por aqui. Então hoje a gente está bonzinho, mas e no passado a gente era bonzinho também, assim do jeito que a gente é hoje? Provavelmente não, não é? E aí falta uma coisinha lá para o obsessor, na gente, que é o seguinte, é a falta de perdão. A maioria das vezes é isso. E por que ele não nos perdoa? Sabe por quê? Porque a gente também não perdoa ninguém, nada e ninguém. Normalmente é por isso. A gente também é assim, para nós não existe perdão. Para nós, no nosso sentimento, na nossa vontade, a gente não perdoa. A gente quer ir tudo com ferro e fogo e na maioria das vezes vai até para a justiça por causa disso, não é? Vai para a justiça porque nós não aceitar alguma coisa que possa nos prejudicar. E aí a gente não perdoa, consequentemente, aqueles que têm um crédito com a gente. Quem a gente prejudicou também não nos perdoa, olha só. E aí a gente cria um choque de duas instâncias, né? A instância espiritual e a instância material. E aí nós vivemos, às vezes, momentos difíceis por conta disso. E como é que arruma a obsessão? Como é que cura a obsessão? Alguém arrisca dizer alguma coisa? Mas ninguém quer falar nada? Meu Deus do céu, eu que vou ficar falando sozinho aqui. Eu que sou o expositor, né? Quem mandou, né? Quem mandou, tá vendo? Então, como é que a gente arruma a obsessão? A gente arruma de diversas formas, mas uma delas é assim, prática do bem, perdão, prática do evangelho, né? A prática do bem associada à prática do evangelho, renovação interior. Então você tem que olhar para dentro de você, ligar um holofote bem grandão assim e olhar o que você tem dentro de você, assim, como é que eu sou lá dentro, não é? Como é que eu atendo o telefone, como é que eu falo com o atendente do balcão, como é que eu falo com o moço lá do trem, como é que eu falo, como é que eu me comporto dentro do ônibus, eu me sinto melhor do que as outras pessoas, eu sou melhor, me acho melhor. Então a gente tem que se olhar, se observar. Se a gente chegar na conclusão de que se acha melhor, aí nós precisamos tomar algumas providências, não é? Porque, no fundo, ninguém é melhor, né? Sempre tem alguém melhor do que a gente, sempre tem alguém maior do que a gente, sempre tem alguém mais inteligente que a gente, sempre tem alguém maior do que a gente. Assim como tem sempre alguém por baixo da gente, menor, inferior, sempre tem, óbvio que tem. Mas aí nós temos que encontrar uma forma de olhar dentro de nós mesmos e pensar, aonde eu preciso mudar, não é? Aí a gente vai começando a pensar e começando a conversar com esses que são os nossos inimigos através da prece do Evangelho. Isso também ajuda muito nos casos de depressão. Evangelho ajuda demais. Os nossos irmãos cientistas ainda não admitem a influência dos espíritos, mas na casa espírita a gente sabe que ela existe, não é? Aliás, é um dado que o Kardec falou pra gente, que está lá no livro dos médiuns, que é muito interessante. Não se assustem, tá bom? Não se assustem. Nós não viemos aqui para sair daqui assustado, né? Mas todos nós temos uma influência infeliz. Todos nós temos uma espécie de obsessão, né? Alguns estão na mesa, outros estão no vício, outros estão em outras coisas. Todos nós temos. Outros estão na língua, né? Na maledicência, né? Na língua solta. Então, nós temos uma influência infeliz. Então, é preciso conversar com essa influência e dizer, bom, vamos renovar, vamos melhorar, né? E como é que melhora? Nós precisamos buscar novas diretrizes, novos caminhos. A gente consegue de uma vez só? Difícil. A gente vai bater, voltar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Mas a proposta é que a gente se levante e comece a andar numa direção mais segura. Para que isso possa ser interessante para a gente precisa também se instruir. Por isso que na casa espírita, maravilhosa casa espírita como essa aqui, que a gente entra, sai ali fora, já tem centenas de livros à nossa disposição, a gente pode escolher o que a gente quer, né? Então você pega ali um romance, não quero saber de nada técnico não, vou pegar um romance. Aí você começa a ler o romance,
Aí eles começam a mostrar como é que os caras têm obsessão, como é que eles curaram, como é que foi a sessão, o que aconteceu, e vai indo, e daqui a pouco, quando você vai ver, você já está conhecendo um pouquinho mais desse remedinho, que é a autocura. O remedinho da autocura nós podemos exercer sobre nós, não é? Então a gente pode, assim, mudar comportamento, ir para direções diferentes, mas é a tal coisa. Agora vamos colocar o pingo nos is. A gente sabe que uma pessoa que está sob o império da depressão, na maioria das vezes, sozinha, ela quase não consegue fazer muita coisa, não é? Ela não consegue, ela precisa muitas vezes de ajuda. Então, às vezes a gente tem uma pessoa dessa em casa, e como que a gente ajuda? A gente ajuda com a prática do Evangelho, com a leitura do Evangelho, a leitura em voz alta. Ah, mas a pessoa fica lá no quarto e eu fico na sala. Não tem problema nenhum, você pode fazer a leitura em voz alta. Você pode preparar a sua casa para receber essa ajuda. Porque, convenhamos, não é? Se a gente precisa fazer uma cirurgia, vamos imaginar que eles pudessem trazer a sala cirúrgica para a nossa casa. Vamos imaginar para o nosso quarto. Vamos fazer cirurgia na casa dele. O que eles precisavam fazer? Primeiro, o que precisam fazer na nossa casa? Uma bela de uma higiene, não é? Precisa começar por aí, né? E aí trazer todo aquele aparato, tudo, se prepararem, é um negócio trabalhoso. Então não é uma coisa muito simples. Então a gente tem que entender que a leitura do Evangelho, não é porque a gente lê o Evangelho na segunda-feira que na terça-feira o homem já se livrou da obsessão, da depressão, já está pimpão aí, saindo pela rua, resolvendo seus problemas. Não é assim. É uma coisa lenta, gradual, não é? Mas exige a nossa perseverança. A gente também não consegue fazer uma criança crescer de uma hora para outra, não é mesmo? Então, nasceu pequenininho, que coisa mais linda, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 6 anos, 6 anos. Aí ela vai começar a aprender alguma coisa, vai para a escolinha, depois de 6 anos, 5, 6 anos, ela vai para a escolinha. Aí começa a aprender, é bonitinho, olha como é que eu sei fazer isso aqui, faz umas bolinhas, umas coisinhas, a gente acha lindo. Aí faz um desenhinho, sabe aquela casinha que a gente aprendeu a fazer e nunca mais esqueceu? Quando a gente vai fazer um teste psicológico na firma, faz um desenho aí, a gente não sabe o que fazer, faz aquelas casinhas, né? Quadradinho com solzinho assim, não é? É a única coisa que a gente sabe fazer esse desenho. Desenha uma pessoa, faz uns palitinhos assim com a bolinha, né? Desenha uma pessoa. Mas aí ela começa a desenhar, daqui a pouquinho ela começa a escrever, e aí vai lá, 8 anos, já está sabendo ler, 10 anos, 12, 16 anos, já vai para o colegial, já começa a fazer contas bem, já começa a melhorar, a crescer, né? Vejam bem, 15, 16 anos para o espírito começar a entender um pouquinho melhor as coisas. Então, certas situações não são solúveis, resolvíveis assim de uma hora para outra. É preciso tempo, perseverança, paciência. Aliás, quando a gente tem uma pessoa deprimida em casa, quando a gente não tem paciência, é porque começou alguma coisa errada. Porque quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, a gente vai muito para frente junto com ela. Então, se é um filho, por exemplo, a mãe está lá o tempo todo. Agora, se é o marido, aí a gente tem vontade, né, dele fazer o quê? Por que vocês estão rindo? Não é? Se é o marido, ou se é a esposa. Não, quando é a esposa é diferente, né? Quando é a esposa que é deprimida, o marido já resolve logo todos os problemas, né? Mas quando é a esposa, né? Não é isso? É mais difícil, mas se não tem amor, como é que a gente prossegue? Como é que a gente caminha para frente? Então precisa encher o coração de muita tolerância, de muita paciência, de muita perseverança. E aqui, uns dias atrás, uma senhora deu um testemunho bonito, porque ela tinha um companheirinho que tinha problema com álcool, por muitos anos ele teve esse problema. Então a pessoa na depressão muitas vezes passa muito tempo, de uma certa forma, uma pessoa deprimida é como se ela estivesse morta dentro do corpo. Porque ela não faz nada, não tem ânimo de fazer nada. É uma pessoa praticamente sem vida dentro de um corpo físico, né? Então, a gente precisa ter aquela perseverança, aquela paciência.
Mas não é só isso, é preciso muito amor, mas também muita leitura edificante, muito evangelho, muita prece. Quando a gente vem na casa, sempre lembrar da pessoa bem, a pessoa em condição favorável. A gente pode ajudar muito assim. Agora, tem uma coisa que é interessante. Vocês sabiam que o deprimido, ele não está em casa por acaso? Vocês sabiam disso? Ele não está lá morando na nossa casa por acaso. É um azar meu. Fui no forró lá, achei um camarada que era perfeito. Aí passou 2 anos, olha o que aconteceu. Não, ele está lá por uma razão. Existe uma razão dele estar junto com a gente. Aliás, sobre diversos aspectos. Nós temos todos uma razão para termos as pessoas que estão ao nosso lado. Não é assim, foi sorte ou azar. Não é nada disso. Tem uma razão. Mas a pessoa é desse jeito. Existe um motivo para ela estar assim. Então, a gente tem, às vezes, uma postura de querer abandonar o posto de serviço. Não é? Porque é muito mais fácil abandonar o posto de serviço do que enfrentar o problema. Claro, a gente entende, tem pessoas que não conseguem, tudo bem, compreensível. Mas nós temos que entender que as nossas ligações, elas são ligações antigas, não é de agora. São ligações do passado, ligações que nós temos com as pessoas, não é? Ou de amor ou de ódio. Os espíritos costumam dizer que muitas vezes essas pessoas estão numa condição muito delicada por nossa conta. Então, num passado próximo ou remoto, nós colocamos a pessoa num parafuso, porque fizemos alguma coisa que deixou aquela pessoa numa condição muito difícil, muito constrangedora. É uma situação que a gente fala para vocês, quer dizer, cada um aceita como acha que deve aceitar, mas uma coisa é certa. Nós somos herdeiros do nosso passado. Então, mas a fulana teve uma sorte lascada lá, o marido dela, o filho dela, ou alguém da parte dela lá, é muito bom e tal. Tudo bem, construção, herdeiros do passado, ou seja, nós estamos resgatando o nosso passado, estamos corrigindo o nosso passado, estamos melhorando para o nosso futuro, obviamente, não é? Então é por isso que se fala e que se diz da paciência, da tolerância, do amor. Lá na frente, a gente vai entender por que essas coisas aconteceram com a gente. E aí deve ser muito duro para a gente olhar para trás e falar assim, nossa, era para mim ter cuidado, ajudado, ficado junto. Nem precisava ter feito muita coisa, mas só acompanhado de pertinho, lá com um pouquinho de tolerânciazinha, lá... as coisas teriam sido bem diferentes. E aí, por minha conta, eu aí escapei do serviço e olha que aconteceu um desastre ainda maior. Não é? Então, a ideia é que a gente entenda, que a gente procure recursos dentro de nós para conviver, para ajudar, para favorecer. Ninguém está na Terra, assim, totalmente são. Os espíritos totalmente são, que não tem doença nenhuma, que não tem problema nenhum, não estão mais na Terra. A Terra se afigura como um grande hospital, uma grande penitenciária, uma grande escola, uma grande, sabe? Grande em tudo. Mas não existe espírito totalmente são. Se vocês pensarem bem, nosso corpinho físico, isso é o primeiro sinal, né? O nosso corpinho físico. A maioria de nós não temos um probleminha, seja o joelho, as costas, fígado, rim, estômago, pulmão, coração. Todos nós temos um probleminha físico. Mas por quê? Porque nós somos imperfeitos. Só por essa razão. Quando a gente vai sair do planeta num sistema, num processo de perfeição, essas coisas a gente não vai enfrentar mais, sabe? Cirurgia, recuperação, fisioterapia, dor, essas coisas, nós não vamos ter isso. Mas até então, para finalizar, já chega, né? Pelo amor de Deus. Para finalizar, nós podemos dizer que o processo que a gente tem de depressão, na verdade, é uma coisa que a gente está num processo em um tratamento e que nós vamos sair desse tratamento, né? Então nós precisamos ter muita força para ajudar quem está junto com a gente e pensar o seguinte: nós não estamos aqui para conviver só com pessoas sãs. Nós estamos aqui para conviver com as pessoas que muitas vezes têm problemas.
Então, a gente sempre coloca a figura de um filho, por exemplo. A mãe que tem um filho com problemas graves de saúde ou mentais, não é? Essa mãe não vai abandonar o filho. São raras elas que fazem isso. Raríssimas. Ela vai até o fim, até onde ela puder, até o fim da vida dela para resolver isso. Ou para acompanhar, pelo menos. Né? Então, nós temos que ter essa força. Então, façamos um esforço para termos em mente o trabalho perseverante, a prática do bem, a leitura edificante, a prece, o evangelho em casa. Olha quanta coisa a gente já pode fazer, não é? A prática da humildade, a prática da caridade. Esqueci de falar sobre isso, porque tem gente que tem uma humildade profunda, só que não é capaz de tirar 20 centavos para dar para ninguém na rua. Agora, tem gente que tem uma caridade intransponível. Mas se alguém espinetar ele, o leão dele acorda de um jeito. Então, não é só uma coisa ou outra. É preciso as duas. A humildade e a caridade. Então, é a prática do bem, a prática da caridade. É o evangelho em casa, é a leitura, é a prece, né? E a perseverança. E quando faltar amor, né? Quando faltar amor, assim, a gente vai em algum lugar para suprir a gente de amor, assim. Então vai num livro, por exemplo, aí você vai ver, né, o potencial de amor que umas pessoas podem ter umas pelas outras. E uma sugestão que eu dou para vocês de leitura, um livro chamado Há 2000 anos, que conta a história do senador Públio Lentulus e da Lívia. Mas tem também um outro livro que se chama Renúncia, que é a nossa companheira Alcione, que não precisava vir para a Terra. Ela não precisava vir. E os mentores falaram, nós não vamos deixar você ir para a Terra. Não vamos. E ela insistiu e veio. E aí vocês vão conferir lá no livro Renúncia o que aconteceu com a vinda dela aqui na Terra. Como que foi, né? Ela veio aqui para socorrer um amor decaído. Um problema com o amor. Porque quando a gente fala de amor, né, a gente não consegue alcançar o que é isso, exatamente o que é isso, né? Mas o nosso Pai, o nosso Criador, tem amor por todos os filhos, não importa a condição que ele esteja, nunca esqueçamos disso. Às vezes ele está lá segregado numa penitenciária, ou às vezes está numa cama, num leito de dor, ou num leito obsessivo, num processo obsessivo, não importa. Todos nós somos muito amados pelo Criador, que vai mais ou menos mandando para a gente, em condições cada vez melhores, pessoas capazes de cada vez nos favorecer, nos ajudar a ponto de a gente se levantar, crescer e se desenvolver. Que Deus nos abençoe, espero que tenha trazido alguma luz aí para esse assunto, que é um assunto difícil, a gente não é especialista nisso. Espero que todos vocês possam sair daqui renovados e possam buscar, não é? Especialmente, acima de tudo, a prática da caridade